Por que sentimos palpitações? Você já sentiu, mesmo em repouso, aquela sensação assim de aperto, de palpitação, de coração acelerado? Então, a palpitação, na verdade, ela está relacionada a vários fatores, né? Tanto questões externas quanto internas mesmo. A partir dos sintomas que ele traz, né, das queixas que ele traz, a gente consegue direcionar melhor e identificar se realmente é algo comportamental ou se tem algo patológico envolvido, né? E muitas pessoas às vezes acham que as arritmias, essa sensação, vai ocorrer só mesmo em pessoas mais velhas, e não é bem por aí. Então, assim, tem diversas situações mesmo do dia a dia, né? Precisa realmente, a gente precisa identificar, porque essas arritmias, na grande maioria, elas têm tratamento e elas precisam de atenção. De atenção. De levar a vida de uma forma equilibrada, com atividade física, hidratação adequada, alimentação saudável. Tudo isso está envolvido na gênese da palpitação. Se você Por que sentimos palpitações? Você já sentiu, mesmo em repouso, aquela sensação assim de aperto, de palpitação, de coração acelerado? Pois é, tá aqui comigo Lívia Jardim, queridíssima xará, que é cardiologista e vai esclarecer um pouquinho sobre arritmias e outros temas também da cardiologia. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, Livinha. imagina, Muito eu que feliz. agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar esse momento, tá? E esclarecer um pouco mais, trazer um pouco mais de conhecimento em relação à cardiologia. Tá certo. Por que a gente sente isso de vez em quando, Lívia? Então, a palpitação, na verdade, ela está relacionada a vários fatores, né? Tanto questões externas quanto internas mesmo, né? Situações que podem estar ocorrendo dentro do nosso organismo, mas a grande maioria das vezes é que essa palpitação ela vem secundária a algum fator externo, ou algum hábito, algo que a gente esteja fazendo, né, no nosso dia a dia, ou exagerando ali na cafeína, às vezes tendo um pouco mais de desidratação, né, tá mais desidratada, ou fazendo esforço físico, atividade física, a gente tem essa sensação do coração estar acelerado, né? Sim, e o estresse também, né? Sim, estresse, está muito envolvido, né? Principalmente com o estilo de vida atual, né? O aumento dos casos dos transtornos de ansiedade, a gente acaba percebendo, né? O cardiologista no consultório acaba identificando isso mais precoce, porque o paciente às vezes vem com uma queixa de palpitação e, na verdade, ele está ali estressado, sobrecarregado, excesso do trabalho, ou às vezes até com transtorno de ansiedade, e a gente pode referenciar para o especialista, né? Entendi. E muitas vezes também você inicialmente tem que tratar essa palpitação, essa arritmia e também em conjunto encaminhar para a raiz do problema, mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, cabe assim o cardiologista identificar, né, através de uma história bem detalhada, o paciente vai dizer o que de fato ele sente, e é a partir dos sintomas que ele traz, né, das queixas que ele traz, a gente consegue direcionar melhor e identificar se realmente é algo comportamental ou se tem algo patológico envolvido, né? E muitas pessoas às vezes acham que as arritmias, essa sensação, vai ocorrer só mesmo em pessoas mais velhas, e não é bem por aí. Sim. Com o estresse que a gente tem, com a nosso emocional, isso também acontece em jovens. Exatamente. E eu arrisco dizer que os jovens são até a maioria, Maioria. né? Então, assim, é uma queixa muito frequente no consultório. O paciente vem com essa queixa da palpitação, a sensação de perceber o coração bater, porque quando a gente está em repouso, né, o normal é que a gente não sinta. O nosso coração, ele é silencioso, vamos dizer assim. Uhum. E a partir do momento que a gente está envolvido em alguma situação ou, né, algumas causas, como eu já falei, a gente começa a ter essa percepção dos batimentos, às vezes acompanhados de outros sintomas, né? Então é bem comum no jovem. A situação que normalmente vai fazer com que a nossa frequência cardíaca se eleve mais seria o exercício, né? Um estresse. Tem mais alguma Isso. coisa? O consumo de cafeína, né? Então, Coca-Cola assim, também, automaticamente, não só o café, exatamente. né? Os refrigerantes, né, de modo geral, que levam a cafeína, até mesmo chás, né, chá preto, que tem uma quantidade de cafeína maior, os pré-trenos, né, que hoje são muito usados, né, na atividade física, então, por conta da cafeína também podem dar essa sensação, o consumo do álcool,
né? Dá essa sensação de palpitação, o álcool traz isso também. Então, assim, tem diversas situações mesmo do dia a dia, né? E, como eu disse, a falta da hidratação adequada. Então, esse coração, ele acaba precisando aumentar a sua frequência para dar conta, né? Tá certo. Você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber as nossas notificações, que toda semana tem vídeo novo por aqui. A frequência cardíaca normal, ela, conta aí pra gente, é de quanto? Então, assim, teoricamente, na verdade, assim, o que os livros trazem é que de 50 a 100, essa frequência cardíaca, ela tá normal, né? Então, a gente tem essa referência aí. Lembrando que, às vezes, a gente está em repouso, logicamente, a nossa frequência não vai ficar tão perto de 100. O ideal é que ela esteja mais baixa, né? Mas, assim, de modo geral, como referência, 50 a 100 é o que a gente entende como normal. Quando a gente tem atletas, esse organismo ele acaba se adaptando melhor e a pessoa tende a fazer mais uma frequência cardíaca mais baixa, né? Isso, Lívia? Isso. Ele acaba tendo uma acomodação maior, né? O condicionamento, ele traz isso, né? Então, essa frequência, ela tende a ficar mais baixa. Alguns atletas, né, de alta performance, pacientes que realmente fazem atividade física intensa, eles podem ter um condicionamento tão bom e essa frequência ficar sempre mais baixa, liberando os 50. É importante que ainda que, né, mesmo que caia de 50, mesmo ele sendo atleta, é importante também uma avaliação. Então, essa faixa aí, ela deve ser, assim, respeitada como uma forma de estratificação mesmo, porque até mesmo o atleta, ele pode ter frequências baixas e a gente precisa saber como é que está esse coração. Entendi. E o que é uma arritmia? O que caracteriza a arritmia? Então, a arritmia, na verdade, ela está dentro aí da queixa da palpitação, né? Uma pequena parcela ali da população que se queixa de palpitação, ela pode ter de fato uma arritmia. E as arritmias, ainda bem que é a minoria, né, desse montante todo, desses pacientes, e são ritmos irregulares, né, que realmente são patológicos e muitas vezes precisam de tratamento. Né? Só para a gente deixar mais claro aqui para o público leigo. Normalmente o coração faz tum-tá, tum-tá, tum-tá. Isso aí. Na arritmia vai fazer tum-tum ou tá. Ou tum-tá-tá, assim, mais ou menos, não é isso? Isso, é extremamente irregular. Né? Esse ritmo, ele não respeita esse batimento tum-tá do coração, né? Ele vem com ritmos totalmente irregulares, muitas vezes perceptíveis, né? Então, precisa realmente, a gente precisa identificar, porque essas arritmias, na grande maioria, elas têm tratamento e elas precisam de atenção. De atenção. Uma das formas da gente identificar é através do Holter, que é um exame que a gente faz 24 horas, não é isso? Isso. O Holter, ele é um exame assim que ele vem como um grande aliado do cardiologista, né? O Holter, ele é um exame que ele consegue estratificar melhor, principalmente se as queixas são muito frequentes. Diariamente a pessoa sente, então o Holter, ele é um excelente método para diagnóstico, porque a gente tem uma monitorização de 24 horas, a gente faz o registro daqueles batimentos, e se a queixa é diária, a gente provavelmente vai pegar o que acontece. Né? Esse Holter, ele vem acompanhado de um diário, onde a pessoa pode dizer o que ela fez ao longo do dia e o momento que ela teve sintoma. E aí, naquele mesmo horário, a gente vai buscar ali na gravação do Holter para coincidir, né? Para poder cruzar esses dados e entender que a arritmia estava ali. Ou não, às vezes é só uma percepção do coração acelerado, então a gente consegue estratificar bastante os casos, né? Diferenciar o que de fato é uma arritmia e o que pode ser uma atividade normal do coração, talvez com um pouco mais de percepção. Você é capaz de afirmar que toda vez que a pessoa sente uma sensação de palpitação, ela deve procurar um médico? Olha, sim. Sim. Sim, porque é difícil pro leigo, né, assim, conseguir identificar de fato se aquela sensação, aquele sintoma está relacionado com algo sério, que precisa de atenção, ou algo comportamental mesmo, que a gente consiga modificar simplesmente com orientação. E os tratamentos, eles são bem eficientes, né, Lívia? Sim. A gente tem tanto de medicamento como também de dispositivos. Isso, exatamente. Então, assim, a gente
na grande maioria das vezes, né, acaba indicando a terapia medicamentosa e numa eventual refratariedade, né, exceto algumas arritmias que elas já têm indicação realmente do tratamento invasivo, né, algum tipo de intervenção. Então, assim, a gente geralmente tenta fazer o tratamento medicamentoso e caso a gente não tenha a resposta que a gente precisava, o paciente ainda se mantém sintomático, a gente acaba lançando mão de outras possibilidades, né? Uhum. Quando uma pessoa está infartando, ela pode ter a sensação de palpitação, de aperto, aquela angústia? Pode, né? Sim, sim, ela pode sobrepor sintomas, né? Marcadamente o infarto é mais a queixa da dor torácica, uma dor de forte intensidade, acompanhado de outros sintomas como sudorese. Mas pode acontecer sim, da frequência cardíaca aumentar, né, por conta da situação que está ocorrendo. Então, apesar de ter características um pouco diferentes, né, aí vale o médico conseguir estratificar de fato, né, por isso que a avaliação médica ela se faz tão importante, para a gente poder diferenciar entre uma coisa e outra. Mas podem sim sobrepor os sintomas, e aí precisa de. E você trouxe um marca-passo aí pra gente mostrar aqui pro pessoal como é que é? Isso, trouxe sim. Mostra pra gente, Lívia. Então, o marca-passo ele é um dispositivo eletrônico, né? Esse aqui é um marca-passo definitivo, quando a gente indica ali o marca-passo para o meu paciente, né? Para o nosso paciente no consultório. Geralmente, né? Ele tem uma bradicardia, o marca-passo ele vem ali para não deixar o coração falhar, né? Porque aqueles batimentos já estão tão lentos que, na verdade, ele pode em algum momento falhar. Então, o marca-passo entra como um dispositivo para garantir que realmente aquele coração não pare e esse paciente possa viver normalmente. Normalmente. Então, né? a gente tem uma frequência cardíaca abaixo de 50. Isso, exatamente. E os outros graus de bloqueios, enfim, que tem outras alterações. Uhum. Então, esse dispositivo, ele fica aqui na pele, né? Muita gente acha que vou colocar marca-passo e vou fazer uma cirurgia imensa, como é que é? Vou abrir o peito. Então, assim, não. O marca-passo, na verdade, a colocação do marca-passo é através de uma microcirurgia, é uma coisa mínima, a colocação desse aparelho aqui numa incisão na pele, ele fica ali debaixo da pele mesmo, no subcutâneo, e esses eletrodos aqui, eles são encaminhados até o coração, né? Então, esse aqui é um pouquinho mais antigo, esse modelo, esse aqui é o que a gente usa hoje. Lembrando que hoje a gente tem até marca-passo sem esse eletrodo, né? Já está sendo implantado, a tecnologia vai avançando. Então, assim, mas basicamente é esse aqui que a gente ainda usa. Esse eletrodo ele vai dentro da câmara cardíaca, um fica lá no ventrículo, né? O outro no átrio, então são as duas câmaras que recebem esse estímulo. E esse aparelhinho ele fica aqui no subcutâneo. E aí o cirurgião, né, coloca e o paciente fica com esse dispositivo ali de forma que ele fique protegido. E ele faz uma avaliação rotineira desse aparelho, né? Isso aqui é uma bateria, né? Então isso aqui tem uma durabilidade aí mais ou menos de uns 8 a 10 anos, depende do uso. Então, do quanto esse marca-passo estimula o coração, né? Então ele vai utilizando a bateria. E aí essas trocas elas são realizadas mais ou menos com esse intervalo de tempo. Então seria assim, quando o marca-passo identifica que não houve a repolarização, é isso mesmo, né? Tipo, o estímulo ali, ele vai e entra e assume e aí lembra que tem que bater. Isso. É mais ou menos isso. Isso. Quando não ocorre aquele batimento cardíaco, né? A despolarização, ou atividade cardíaca, ele entende aquilo ali, né? E libera o estímulo que vem do marca-passo. E tem alguma coisa que a gente pode falar para as pessoas para prevenir uma arritmia ou alguma coisa assim de hábito de vida, Lívia? Ou assim, aquela pessoa está afadada a ter uma arritmia. Como que é isso? Sim. Quando a gente fala de comportamento, né, de algo que a gente possa estar fazendo que precipite as arritmias, na verdade, assim, as palpitações, né? Porque as arritmias, na verdade, ela tem as arritmias mais complexas, mas tem as arritmias que a gente chama de extrasístoles, né? São batimentos fora do compasso ali, numa carga, às vezes, um pouquinho mais aumentada, e aquele paciente tem uma queixa.
Então, exatamente nesse perfil de paciente que tem essas extrasístoles, muito provavelmente ele está submetido a uma alta carga de estresse, ou ele está consumindo cafeína às vezes o dia inteiro, ele chega no trabalho, ele vai tomar aquele café da manhã e sempre tem um cafezinho disponível, ele vai tomar café às vezes o dia todo, e aí a quantidade de cafeína é imensa durante o dia, então ultrapassa ali o que a gente acredita ser o normal, né? E fora isso, o consumo do álcool, a desidratação, então o paciente às vezes ele não vai se hidratar. Então, eu acho que é preciso ter assim, um equilíbrio muito grande, assim, uma forma de levar a vida de uma forma equilibrada, com atividade física, hidratação adequada, alimentação saudável. Tudo isso está envolvido na gênese da palpitação. Se você tem uma situação, né, desconfortável, se você vive uma vida super estressante, o trabalho te estressa, você vive numa sobrecarga, né, diária, isso tende a causar as palpitações, né? Então, Sim. evitar, tentar equilibrar, rever conceitos ou comportamentos é sempre bom. Entendi, tá certo. Adorei nosso bate-papo, viu? Foi ótimo. Muito obrigada por você ter vindo. Então se inscreve no canal que toda terça-feira tem vídeo novo para você. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Conheça o Espaço Saúde Moderna, com serviços de assistência farmacêutica como aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e muito mais, em lojas selecionadas. Acesse drogariamoderna.com.br e saiba mais.